aí, camada? Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rengrifo, e hoje, continuando a nossa Bookshelf Tour, eu vou mostrar todos os meus livros de ficção científica. Então, vamos lá. Bom, então agora vamos ver os livros de ficção científica, né? Vou começar com Star Wars em inglês. Tem o Agents of Chaos, volume 1, Hero's Trial, que é do universo estendido. O Agents of Chaos, volume 2, Jedi Eclipse. E The Mandalorian Armor. Esses são alguns romances que eu tenho, paperback antigo de Star Wars. Também tem a Enciclopédia de Personagens, em inglês, Character Encyclopedia. Tem também o Manual do Império, esse aqui saiu pela Bertrand. O Código do Caçador de Recompensas, também saiu pela Bertrand. O Livro dos Siths. O Livro do Sith, que não é no plural. E o Jedi Path. Jedi Path é o único que eu tenho em inglês. Esse aqui não é da Bertrand, é de outra editora, da americana. Esse aqui a Thaís me trouxe originalmente de fora. Muito antes de sair o Caminho Jedi aqui no Brasil. Essa aqui é a romantização dos episódios 4, 5 e 6, que saíram num volume único aqui no Brasil. Da trilogia de Star Wars. Ele, pelo que eu sei, acho que ele é o livro mais vendido da Dark Side. Aí vem uma quadrilogia aqui, que eu peguei numa promoção numa Bienal, que foi assim, R$10 cada um, que foram lançados para o Novo Século, que é o Ex-Heróis, do Peter Clines, Ex-Patriotas, Ex-Comunhão e o Ex-Purgatório. Os 4 livros, eles são livros de super-heróis em um universo de zumbis, é bem bizarro. Um universo pós-apocalíptico. Também o Warriors, do Sol Yurik, Selvagens da Noite, saiu pela Dark Side. O filme do Selvagens da Noite, dos anos 70, se não me engano, ele é uma adaptação desse livro, na verdade. Muita gente acha que esse livro é uma romantização do filme, mas é o contrário. Realmente o livro veio antes. A Verdadeira História da Ficção Científica, do Adam Roberts. Esse é um livro bem interessante, que causou bastante comoção quando ele saiu. Principalmente a tradução aqui no Brasil. A trilogiazinha aqui do Shadowrun, ou Não Faça Acordos com o Dragão. Escolha seus inimigos com cuidado. E, finalmente, Encontre Sua Própria Verdade. Esses 3 livros eles saíram pela Edioro nos anos 90, e eu já fiz a resenha aí do primeiro livro, se vocês podem acompanhar no canal. Todos os livros são do Robert M. Charrette. Ardil 22, do Joseph Heller. Para quem não sabe, nos Estados Unidos, o nome original desse livro é Catch-22 e acabou virando uma expressão, que é uma situação em que se você fizer uma coisa, você se dá mal, e se você fizer a outra opção que você tem, você também se dá mal. Então é uma situação que você não tem escapatória. Matadouro 5, do Kurt Vonnegut. Acho que é talvez o livro mais conhecido dele. A Estrada, do Cormac McCarthy, esse livro que é o ganhador do Pulitzer e foi adaptado para o cinema estrelando o Viggo Mortensen. É um livro de pós-apocalíptico com bem pouca ação, na verdade, e muito mais reflexão e sofrimento. A Menina que Tinha Dons, do M.R. Carey. Isso aqui também foi adaptado para o cinema. Ele é basicamente uma história de zumbis, só que com uma reviravoltazinha bem diferente. História de Sua Vida e Outros Contos, do Ted Chiang. Esse livro contém o conto que deu origem ao filme do A Chegada. E diversos outros contos, na verdade. Ted Chiang é considerado um dos melhores contistas de ficção científica da atualidade. Agora, o Despertar, da Octavia Butler. Ele é o primeiro livro da Xenogênese, que saiu pela editora Morro Branco, que está lançando todos os livros da Octavia Butler aqui no Brasil. Também tem, ainda da Octavia Butler, Parábola do Semeador. Ele também é um primeiro volume de... Tem aqui também A Ilusão do Tempo, do Anders Nahr Magnusson. Ainda Morro Branco, né? The Girl from Everywhere, que é o livro que é em português, mas tem esse título em inglês gigante, que eu acho horrível. Eu já reclamei com a Morro Branco sobre isso. Esse é um livro bem puxado para o YA, assim, para o Young Adult, da Heidi Heilig. E, bom, eu acho que podia ter uma tradução bem melhor. Semente de Bruxa, da Margaret Atwood. Na verdade, esse livro é uma recontagem
da Tempestade de Shakespeare. Só que eu não enquadraria ele muito bem como ficção científica, só que Margaret Atwood fica tudo junto aqui com ficção científica. Então, Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, um dos livros clássicos de distopia. Nossos Dias Infinitos, da Claire Fuller, saiu também pela Morro Branco. Eu Robô, Eu Robô, do Isaac Asimov. Essa é uma versão bem antiguinha, tem uma versão mais recente aí da Aleph. Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Essa versão da Biblioteca Azul é meio onipresente aqui no Brasil, a única versão que você consegue achar, eu acho. A Nascente, da Ayn Rand, não sei se eu consideraria ele muito ficção científica, ele tem um leve toque ali, um esmalte de distopia. Eu também tenho aqui a Revolta de Atlas, mas atualmente ele está emprestado, então ele não vai aparecer no Bookshelf Tour. Agora a segunda parte. O Guia dos Mochileiros das Galáxias, edição definitiva, do Douglas Adams. Esse é os 5 livros em um. Saiu pela editora Arqueiro. A Guerra dos Mundos, do H.G. Wells, aquela história clássica sobre invasão alienígena, que quando foi romantizada no rádio as pessoas acharam que era verdade. O Homem Invisível, também do H.G. Wells. Essa versão aqui é da Zahar. A Zahar lança muitos livros clássicos, mas eles costumam lançar assim, um livro só de cada autor, que é um negócio que eu acho bem irritante, porque aí não cria um padrão. Esse mesmo aqui não é da Zahar, é da Nova Fronteira. O livro do Juízo Final, da Connie Willis, que é vencedor dos prêmios Hugo, Nebula e Locus. Ele é um livro de viagem no tempo, que foi muito, muito premiado. Acho que ele é um dos livros mais premiados de ficção científica dos anos 90, se não me engano. O Jogo do Exterminador, do Orson Scott Card, que é o primeiro livro que eu li de ficção científica, que eu considero, e eu gosto pra caramba desse livro. E ele também é um livro vencedor do Hugo e do Nebula. E sua continuação, Orador dos Mortos. Aqui no Brasil, os 2 livros saíram por essa linha Pulsar, que é da Devir. Esse livro também venceu o Hugo e o Nebula, então é um dos poucos livros que sucessivamente ganharam ambos os prêmios. Isso é muito difícil acontecer. A Biblioteca Invisível, da Genevieve Cogman, que é uma história assim que tem um quê quase de fantasia, digamos, e um pezinho na ficção científica, e também saiu pela Morro Branco aqui no Brasil. Todos os Pássaros no Céu, da Charlie Jane Anders, que a gente já fez podcast, já fiz resenha também. Ele é um livro extremamente premiado. Não é um dos meus prediletos. Kindred, da Octavia Butler. Ele é o primeiro livro da Octavia Butler que a Morro Branco lançou aqui no Brasil. Eu acho um livro fantástico, assim. Muito, muito, muito. Eu acho um livro muito subvalorizado. As pessoas deveriam ler muito mais esse livro. É um livro de ficção científica, de viagem no tempo fantástica, falando sobre escravidão. Revolução dos Bichos, George Orwell, é um clássico aí da distopia, seria, mas eu diria mais da crítica política, na verdade. É porque todo mundo conhece o George Orwell graças ao, provavelmente, o livro mais conhecido de distopia do mundo, que é o 1984. Que é aquela história sobre um governo controlar cada aspecto da vida das pessoas através da vigilância e acusação. Tenho também aqui o Cântico, da Ayn Rand, esse livrinho bem pequeno, é o único que eu considero assim uma 100% de distopia, no caso dela, e ele tem uma narrativa bem interessante, e dos livros dela é o que tem a melhor história, talvez. Aniquilação, Jeff Vandermeer, que deu origem à série... Não, que deu origem ao filme da Netflix. A gente fez resenha, fez podcast, inclusive comparando com o filme, e é um livro bastante interessante. Ele não é considerado exatamente uma ficção científica, o pessoal fala que é um weird fiction, que é uma ficção estranha, que junta diversos elementos, principalmente o comentário ambiental. Eu tenho aqui a continuação dele, que é o Autoridade, que um amigo descreveu como The Office, só que sem humor.
Tem aqui A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, que é um dos livros de ficção científica que eu li recentemente, que eu mais gostei. A gente fez um podcast muito legal sobre ele também. E eu tenho a continuação dele aqui, que estava separada, na verdade, porque eu estava para ler, que é A Vida Compartilhada em uma Admirável Órbita Fechada. Ambos os livros são da Beck Chambers, e a Beck Chambers ela fez o primeiro livro em um financiamento coletivo e deu super certo. E o livro virou um livro assim, extremamente bem quisto e premiado até, talvez. Tem aqui o Utopia, do Thomas More, que é... ou Thomas More, acho que é Thomas More, e que é um dos clássicos, assim, da... Na verdade, o livro talvez tenha dado origem ao que a gente conhece como a utopia de verdade, né? Tanto que o termo distopia e as distopias vem de uma comparação com a história dentro da utopia, dentro de uma sociedade perfeita. O Livro das Coisas Estranhas, do Michael Faber. Eu conheço bem pouco sobre esse livro, na verdade eu ganhei ele numa premiação, num sorteio, que teve um evento editorial. O Conto da Aya, que a gente fez podcast, falamos sobre a série e tudo mais. Foi um dos livros mais legais que eu li ano passado, apesar de ser um livro bem difícil de ser lido. Não por ser um livro complexo, mas por ser um livro bem pesado. Essa aqui é a capa antiga. Se você tem a capa nova da Roku, provavelmente você não tem o Conto da Aya, da Margaret Atwood. Você tem o conto Margaret Atwood da Aya. Oryx and Crake, da Margaret Atwood também. Esse já é um livro mais antigo da Roku. Na verdade, agora a Roku está relançando todos os livros com capas novas, depois que saiu a série do Conto da Aya, para aproveitar a popularidade da Margaret Atwood. Um dos meus livros prediletos de cyberpunk, que é Carbono Alterado. Ele foi adaptado para a série da Netflix. Eu acho um livro muito, muito legal, do Richard Morgan. Richard Morgan ele é conhecido por ser um autor bem versátil. Ele também tem uma série de fantasia que eu gostaria muito que viesse para o Brasil. O Anjo Espartista com meu avô. Jogador número 1 foi adaptado pelo Steven Spielberg e se transformou aí num filme cheio de efeitos especiais, como deveria ser, na verdade, mas com grandes alterações. Ele pode ser considerado um livro, pode ser considerado um manual de referências também, de tanta coisa que tem. O Jogador número 1 foi escrito pelo Ernest Cline, que é um cara que é maníaco por videogames antigos. Que vamos para minha outra coleção de super-heróis, dessa vez a que saiu pela editora Leia, e com o nome bem grande do George Martin, que é o organizador, o Wild Cards. O volume 1 é o começo de tudo, ele é uma coleção de contos, esse aqui, ele tem diversos contos que não necessariamente se ligam, mas eles têm um tema comum, na verdade, né? Nas Alturas, é o livro 2 da coleção, esse aqui eu também li. Ele ainda tem um formato mais ou menos de conto, só que esse aqui ele tem uma história que ela é contada através de todos os contos, na verdade. Todos os contos juntos que formam uma única história. Tem também o Após as Mortais. Asas pelo Mundo. Jogo Sujo. Muitos desses livros, curiosamente, eu ganhei em sorteios. E eu não digo promoções, eu digo sorteios mesmo. E As na Manga. Tem até, acho que o 8º livro lançado aqui no Brasil. O Wild Cards era um livro que a Leia lançava bastante, mas a partir do segundo eu não li ainda. Agora a minha prateleira da Aleph. É difícil falar de ficção científica no Brasil sem falar de Aleph. Então toda essa prateleira aqui é só Aleph. Vamos começar com o Planeta dos Macacos, do Pierre Boulle. É um clássico da ficção científica que virou um clássico do cinema, na verdade. Tem aqui o Herdeiro do Império, que é o primeiro livro da trilogia Tron, do Star Wars. Se eu não me engano, esse é o primeiro livro do universo estendido do Star Wars a ser lançado lá fora e a ser lançado aqui no Brasil também. E ele criou aí uma onda de procura pelos livros do Star Wars, que criou uma certa explosão econômica para a Aleph por um tempo. A trilogia continua com a Ascensão da Força Sombria, também, do Timothy Zahn. E se encerra com O Último Comando. Esse livro ele se chama Trilogia Tron por causa do vilão, esse cara que está aparecendo aqui na capa. O terceiro livro, que é o Tron, que acabou se tornando um dos personagens mais benquistos aí do universo estendido Star Wars. Esses aqui são os livros já
da história mais recente do Star Wars, porque a trilogia Troll faz parte dos livros que passaram a não ser cânone mais depois que saíram os filmes novos. Mas esses livros aqui são cânones. Então, eu tenho o Novo Amanhecer, que ele conta a história dos personagens do Star Wars Rebels. E o Marcas da Guerra, do Chuck Wendick, que é o primeiro da trilogia Aftermath. Eu tenho os demais livros, mas no Kindle agora. Tem aqui também o Justiça Ancilar, da Anne Leckie, o livro que é vencedor do Hugo e do Nebula. Ficou um tempão para a Aleph lançar esse livro, eles lançaram finalmente aí ano passado. Foi ano passado. Tenho aqui Um Cântico para Leibowitz, do Walter M. Miller Jr. O livro tá correto, eu não tô com a capa invertida. E esse livro aqui, ele é um livro pós-apocalíptico, um dos mais conhecidos dentro desse tema. Para quem gosta de Fallout, muita coisa do Fallout foi tirada, assim, inspirada, digamos assim, nesse livro. Laranja Mecânica, uma versão antiga do Anthony Burgess. Hoje em dia você vai achar a versão de capa dura, de luxo da Aleph, que é bem legal também, mas eu li essa versão aqui. Um dos meus livros prediletos de todos os tempos, que eu fiquei ridiculamente feliz da Aleph ter lançado, é o Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson. Você só achava antigamente a capa com o Will Smith, porque ele tinha tido uma adaptação para o cinema, e aí fizeram aquela capa que era o pôster do filme, que eu achava horrorosa, assim. E esse aí é bem mais legal, bem mais ao meu gosto. Capa dura, maravilhosa. Esse livro, coleção. Outro livro que é um dos meus prediletos, em geral, assim, e também é da Aleph, é o Tropas Estelares, do Robert A. Heinlein. Tropas Estelares, ele é um livro bem interessante e que ele causou, talvez, o surgimento dos robôs gigantes. Para quem não sabe, a série Gundam e esse amor do Japão por armaduras robóticas nasceu a partir do Tropas Estelares. E aí, hoje em dia, se você vê qualquer armadura mecânica, nasceu desse livro. Tem aqui também o Cama de Gato, do Kurt Vonnegut. É um lançamento da Aleph do ano passado, que é um livro bem interessante, de um autor muito bem quisto. Tenho 2 livros. Esse livro tem uma coleçãozinha um pouco maior, mas eu tenho só 2 deles, que é Uma Princesa de Marte, do Edgar Rice Burroughs. Para quem não conhece, para quem não tá reconhecendo o nome, Princesa de Marte é do John Carter. John Carter de Marte é um filme que foi feito pela Disney, que eles acharam que ia ser o próximo Star Wars, e foi um fracasso de bilheteria. Apesar de eu achar um filme bem legalzinho. A continuação do Princesa de Marte, que é Os Deuses de Marte, do Edgar Rice Burroughs. Tem um terceiro livro que saiu em português, mas eu não tenho esse. Mas com certeza eu devo achar pro Kindle. Eu não estou sendo pago pela Amazon. Estou fazendo propaganda sozinho do Kindle. Né? Opa, peraí, tá invertido isso aqui. Tem aqui também o Coração de Aço, do Brandon Sanderson. Coração de Aço é a história de super-heróis do Brandon Sanderson, que é bem puxada pro jovem adulto, assim, pro YA. Ele, ao contrário dos livros de fantasia do Brandon Sanderson, talvez sejam um pouco mais adultos mesmo. Mas ainda é uma história bastante interessante. Eu tenho a continuação do Coração de Aço, que tem essa capa fantástica, capa muito legal, que é o Tormenta de Fogo. O Tormenta de Fogo é uma continuação direta. E o terceiro livro saiu já pela Aleph, eu não me lembro o nome, da trilogia Executores. Mas o terceiro livro eu não vou pegar físico, porque eu já tenho todos os 3 pra Kindle também. Aqui eu tenho também Encarcerados, do John Scalzi. John Scalzi, eu tive contato com ele através da Guerra do Velho, que é um livro que eu acho muito, muito legal. E depois a Aleph lançou o Encarcerados, que tem um conceito bastante interessante. John Scalzi é um dos autores modernos de ficção científica aí mais procurados, mais queridos, e eu sei que ele é um dos caras mais lucrativos, que ele teve uma negociação com a Tor envolvendo milhões de dólares para futuros livros. Aqui um nichozinho do William Gibson. Vem até com o preço que eu paguei, ó, pode ver. O Reconhecimento de Padrões é um dos livros que as pessoas falam que é mais legais do William Gibson. Território Fantasma.
capas bem minimalistas e história zero. 3 livros do William Gibson, mas a gente tem mais atrás, vocês já devem estar até vendo. E finalmente, O Homem do Castelo Alto, do Philip K. Dick. Esse livro super legal de história alternativa que deu origem à série da Amazon. Então já vamos continuar aqui com o Philip K. Dick. Tem aqui Realidades Adaptadas, que a gente está fazendo a série de podcasts, falando de cada um desses contos. Todos esses contos acabaram se tornando um filme, normalmente filmes bem conhecidos. Também do Philip K. Dick, Electric Dreams, Sonhos Elétricos. Ele se tornou a série antológica Sonhos Elétricos, que saiu pela Amazon. E, se você não conhece, pelo amor de Deus, né? Android Sonho com Ovelhas Elétricas, que é o livro que deu origem ao Blade Runner, que talvez seja um negócio que fez o Philip K. Dick se tornar o mais conhecido, um dos autores de ficção científica mais conhecido. Hã? Ele foi a primeira adaptação dele e tornou ele, assim, um cara, assim, um queridinho do cinema, assim, pra se tornar adaptado. Philip K. Dick é provavelmente o mais procurado entre os autores de ficção científica. Difícil aqui. Tá. Do Arthur C. Clarke eu tenho só esses dois aqui, bem singelinho, 2001, Odisseia no Espaço, que é um dos livros mais conhecidos... Não, que se tornou uma das adaptações para o cinema mais conhecidas, porque ele foi dirigido também pelo Stanley Kubrick, né? É engraçado que às vezes as versões de cinema do Stanley Kubrick acabam se tornando mais famosas do que os livros, tanto 2001 como o Iluminado do Stephen King. As Fontes do Paraíso, também do Arthur C. Clarke. Arthur C. Clarke ele é um autor bem hard sci-fi, ficção científica bem matemática, bem explicação científica do que está rolando, tudo. Mas eu acho bem interessante também. Ursula K. Le Guin, uma das minhas autoras prediletas. Esse livro é Os Despossuídos, que ele conta uma história de um confronto político entre 2 planetas. Na verdade, se não me engano, acho que é um planeta e uma lua, e cada um tem um tipo de política diferente. E qual é o confronto que existe entre eles. E A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula K. Le Guin, que a gente fez Eu fiz resenha já, a gente fez um podcast muito legal com uma convidada excelente, que foi a Ana Rush. A Mão Esquerda da Escuridão e O Despossuídos, eles fazem parte de uma série que o pessoal chama de Ecumen. Ele não é uma série direta, os livros eles não estão, assim, não são uma continuação um do outro, mas todos eles se passam dentro de um mesmo universo. Que o Ecumen é uma união de planetas, de criaturas sencientes e relativamente avançadas. Agora vamos passar pro William Gibson, para minha caixinha maravilhosa. Esse aqui são os meus livros prediletos que a Aleph lançou de todos os tempos. Ó, tá até com as marca-página aqui que eu não quero nem estragar a marca-página. Neuromancer, do William Gibson. O livro, ele não deu origem ao cyberpunk, mas ele praticamente definiu o que é o cyberpunk. Count Zero e Mona Lisa Overdrive. Esses 3 livros... Esses 3 livros eles formam a trilogia Sprawl, do William Gibson, que é a grande trilogia do cyberpunk, que define o que é o cyberpunk. Continuando aqui com Solaris, do Stanislaw Lem. Solaris ele é um ícone da ficção científica não americana, não anglo, na verdade. O Stanislaw Lem ele é polonês. Eu li esse livro, eu achei fantástico. Eu não sei porque eu não fiz uma resenha dele até hoje, né? Eu tô devendo, então vou fazer uma resenha logo pra vocês. Esse filme tem, acho que 2 adaptações pro cinema. Esse livro tem 2 adaptações pro cinema. A mais famosa é a adaptação russa, que eu acho que é do Tchaikovsky, uma coisa assim. E também um livro russo, outro clássico da ficção científica não anglo, Nós, do Yevgeny Zamyatin. A gente fez podcast desse livro. Eu já fiz, foi uma das primeiras resenhas do canal, do Rei Grifo. E o Nós, ele é um livro que deu origem a 1984, Admirável Mundo Novo. Na verdade, esse livro aqui é dos anos 20, se você leu Admirável Mundo Novo ou leu o 1984 e você não leu Nós, por favor, leia Nós, que você vai ver a influência que esse livro tem sobre os demais. É muito forte, assim. Esse livro aqui é o Cyberstorm, do Matthew Matter. Ele é um dos livros de ficção científica que a
apostou neles, que eram livros que estavam fazendo um certo sucesso lá fora, não eram nenhum grande clássico antigo e etc. Eu não sei se valeu a pena, eu não ouço falar muito desse livro. Vou deixar aqui, tira isso. Aí sobra espaço pra eu pôr de volta os livros. Tira esse livro daqui. Leviatã Desperta, do James A. Corey. James A. Corey, pra quem não conhece, na verdade ele não é um autor, ele é um pseudônimo de 2 autores, que são autores que eles se juntaram. Na verdade, esses 2 autores têm uma relação com o George Martin, que é um deles, inclusive, é um assistente dele, e o outro é um cara que já fez várias parcerias com ele. E eles têm essa coleção de livros de ficção científica que... Como que é o nome? Não importa. Que deu origem à série The Expanse, que tinha na Netflix, aí atualmente tá na Amazon. A Amazon comprou a série pra continuar com ela. Ela tem um público meio cult, assim, que idolatra a série. Eu acho bem legal. E são uns livrão gigantescos, né, de ficção científica. Normalmente ficção científica parece livro de fantasia, né, não de ficção científica, pelo tamanho. Guerra do Velho, do John Scalzi. Eu adoro esse livro, ele é um livro extremamente bem-humorado. Ele é uma tremenda de uma sátira, tanto do Tropas Estelares como do Guerra Sem Fim, do Joe Edelman, que é, inclusive, acho que é o último lançamento da Aleph. Provavelmente eu não vou ter esse livro físico, vou pegar ele, né? Porque a Aleph faz umas promoções maravilhosas de livro digital. Guerra do Velho é um livro que eu gostei pra caramba. Eu tenho a continuação dele também aqui. Não, eu tenho a continuação dele também, em físico, só que tá emprestado atualmente. Jurassic Park, do Michael Crichton. Michael Crichton é um dos autores que eu mais gosto, mas é um componente um pouco nostálgico, porque ele foi um dos primeiros autores que eu li na minha vida. Jurassic Park... provavelmente todo mundo conhece, né? A história de você fazer dinossauros voltarem hoje em dia através da clonagem e da experiência genética. É um dos livros que eu mais gostaria de fazer no podcast, eu acho, talvez. Sombras do Paraíso. Esse livro é do David S. Goyer com o Michael Cassucci. Ele é outro desses livros de ficção científica que estavam fazendo muito sucesso lá nos Estados Unidos. E a Aleph resolveu lançar aqui no Brasil também. Tem uma frasezinha, né? George Martin fica lendo o livro dos outros ao invés de escrever o dele, ó, como você pode ver. Tem frase dele em todos os livros, todo mundo manda livro pro George Martin ler. Mas esse livro parece bem interessante a história. Outro grande livro, e não por tamanho, mas... quer dizer, por tamanho também, do Robert Heinlein, é O Estranho numa Terra Estranha. Que é um livro tão diferente do Tropas Estelares que é difícil acreditar que foi escrito pelo mesmo autor. O Estranho numa Terra Estranha é um livro que o pessoal fala que ele é quase hippie, enquanto todo mundo acha que Tropas Estelares é um livro que tem um pezinho fascista, assim. Eu não acho que nenhum dos dois é exatamente isso, mas eu acho ambos muito bem escritos. Outro clássico do Cyberpunk, Snow Crash, do Neil Stephenson. Neil Stephenson ele é um cara que ele é um escritor, assim, muito diferente, e muita gente não entende que esse livro é, na verdade, quase uma sátira do Cyberpunk, apesar dele ter surgido durante a época do Cyberpunk. Mas ele é um livro bastante genial, em muitos sentidos. Ele saiu originalmente com um nome em português, eu acho, que era tipo alguma coisa da neve, ou neve só. Só que não fez nenhum sucesso e eles relançaram com o nome de Snow Crash depois que os livros do Gibson começaram a fazer sucesso aqui no Brasil. Que eu acho uma boa ideia, tem Snow Crash, apesar de ser em inglês. Tipo, vocês vão falar que eu sou hipócrita porque eu reclamei do livro da Morro Branco, The Girl From Everywhere, mas aquilo é uma frase, né? Não é só Snow Crash. A Máquina Diferencial, que foi escrito pelo William Gibson e o Bruce Sterling. Esse livro aqui, ele é considerado o livro que deu origem ao steampunk, atualmente, que é a ideia de um não é um revisionismo histórico, mas bom, ele é uma reimaginação do passado. Se a tecnologia tivesse sido mais avançada, na verdade, se a máquina diferencial, que é aquele computador bem antigo aí do Charles Babbage, fosse um objeto muito mais influente, né, e muito mais funcional, como ele teria mudado o mundo. Agora eu vou fazer daqui pra cá, mas acaba aqui na máquina diferencial. Vamos ver. Primeiro box, que sempre me atrapalha. Trilogia da Fundação, do Isaac Asimov. Talvez uma das trilogias mais importantes de todos os tempos, eu acho que junto com O Senhor dos Anéis. A trilogia da Fundação, ela é composta pelo Fundação,
Fundação e Império e Segunda Fundação. Depois ele teve uma série de livros diferentes sobre a fundação em geral, mas eles são uns livros interessantíssimos. Eles são datados, você consegue perceber que eles foram escritos em outra época, que são antigos, mas os livros são muito, muito legais. E eles se baseiam numa ideia de a queda do Império Romano pelos bárbaros e guardando o que há de bom da civilização, só que no espaço, ao invés de ser na na era dos romanos, né? Na Idade Antiga. E provavelmente o meu livro de ficção científica predileto, Duna, do Frank Herbert. A gente fez um super podcast que a gente assistiu todas as adaptações, mais o documentário Duna de Jodorowsky, e leu esse livraço aqui, que é um dos livros mais legais que eu já li na vida. E as continuações de Duna, todas saíram pela Aleph com essa capa dura fantástica. Messias de Duna, Filhos de Duna e Imperador Deus de Duna. Todos eles com capas com ilustração do Mark Simonetti, que é um cara conhecido por fazer umas capas muito, muito legais e muito boas. Então é isso. Eu acho que dos meus livros de ficção científica, eu fiz a maioria, alguns estavam faltando, estavam emprestados, alguns talvez apareçam em outra lista, porque estão misturados aqui em casa é um pouco bagunçado às vezes, mas esses são os que eu tenho mais ou menos no mesmo local. Espero que você tenha gostado. Até mais. Então é isso por essa parte da Bookshelf Tour. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal, não esqueça de marcar o sininho aí embaixo para receber a notificação toda vez que tiver vídeo novo no canal. Eu sou o Gustavo Domingues e bem-vindo ao Canavial.